Olá malta, voltei. Aparentemente fui abaixo. Já me estão a ouvir? Estão a ouvir? Isto hoje está um bocado complicado. Olá! Tudo bem? Pronto, é que eu já aqui estive e fui abaixo e portanto tive que reiniciar isto tudo e então agora estava a querer perceber se me estão a ouvir. Ainda bem, ainda bem. Então, eu comecei por dizer há uns 5 a 10 minutos atrás, quando comecei o direto, que. Olá! Fui abaixo há bocado. Que vocês não me têm ajudado muito com ideias para os diretos, ok? E portanto tenho um bocado de pena que não me tenham ajudado muito. Porquê? Porque assim eu não respondo às perguntas que vocês querem e estou aqui a falar de outras coisas quando podia estar a responder perguntas que vos são úteis, ok? Só por isso. Mas, pronto, ok. Fora isso, então eu tenho estado a pensar aqui em algumas ideias. E agradeço desde já quem respondeu a pedir ideias para a live, mas foi um bocadinho genérico, ok? Dizer, falar de 10º até o 12º, por muito que eu aprecie alguém ter respondido, foi um bocadinho genérico, tá? E eu não sei muito bem o que é que é de fazer com isso. Portanto, eu já vos falei aqui de gestão de tempo, já vos falei um bocadinho da minha história, do meu percurso, dos meus estudos, como é que eu cheguei até aqui, como é que eu sinto que tenho coisas para vos ensinar, para além de matéria. Acho que tenho métodos interessantes que vos posso ensinar para vocês melhorarem as vossas notas e para melhorarem nos vossos estudos. Mas também vos ensinei, quer dizer, trouxe cá alguém que vos ensinasse na semana passada e gostava de saber se vocês gostaram da live da semana passada com a minha irmã, com a Ana Helena, com a fisioterapeuta da Rita Varvita. Se acharam útil, se têm feito os exercícios, digam-me aí. Acharam útil os exercícios de alongamentos? E eu também estava a dizer há pouco, eu agora tenho que me relembrar de tudo o que já disse, que aqueles exercícios são úteis para qualquer pessoa que trabalhe sentada, ok? Portanto, se eu trouxe aqui direcionado para ti e para os meus alunos, mas se vocês acham, sim, foi super interessante, ainda bem, que bom. Se vocês acharem também interessante, podem partilhar, por exemplo, com pais, com irmãos, com amigos, ok? Partilhem. E eu lembrei-me em particular dos pais. Porquê? Porque há muitos pais que também estão em teletrabalho, passam o dia à secretária, ou até que não estão em teletrabalho, mas trabalham numa empresa ou no escritório e estão todo o dia também sentados. Portanto, partilhem com eles também, porque mais gente fica a conhecer estes erros que nós estamos a cometer e que não estão a ajudar a nossa saúde, e ficam também a conhecer pequenos truques que podem fazer, que como viram são 30 segundos cada exercício no máximo. Eu agora vou pedir à minha irmã para ela fazer um vídeo muito pequenino com os exercícios. Para quê? Para o pessoal não ter que ver a live toda se já não se lembrar como é que faz o exercício. Eu ensinei à minha mãe os alongamentos. Olha, fizeste muito bem, de certeza que vai ser bom para ela. Eu tive algumas pessoas a mandarem mensagens a dizer: epá, muito bom, nem me apercebia que andava mal sentada, nem me apercebia que estas dores podiam vir daí e que estavam bastante contentes. Sim, também era bom para ti, também passas o dia sentada. E nesse sentido acho que podia ser muito bom. E portanto eu vou pedir-lhe para ela fazer um videozinho condensado só com os exercícios, porque assim não tem que estar a ver a live toda, uma live de 1 hora, se não se lembram como é que são os exercícios, está bem? E depois vou disponibilizar aqui para vocês terem sempre acesso aos exercícios. Depois, eu também comecei por dizer que como vocês me dão muito poucas ideias e eu tento-vos ajudar e às vezes não sei com o quê, isso foi para mim, foi para ti, foi para ti. Como já não sei com o que é que vos hei de ajudar, que pensei noutra ideia e agora preciso um bocado do vosso feedback
Boa. Preciso um bocado do vosso feedback se vocês acham que podia ser interessante ou não. Que é, primeiro gostava de saber se gostam de ler. Ok? No geral, se gostam de ler. Depois, que tipo de livros é que vos interessa? Eu bem sei que têm livros obrigatórios para a escola. Agora, ora, eu não sei, não estou muito dentro dos livros do 10º ano, mas sei que para o 11º são os Maias e para o 12º é o Memorial do Convento, os livros principais, pelo menos. E os Maias, eu não vos posso dizer muito sobre os Maias, porque, como é que eu ia dizer isto? Eu adoro ler e não li os Maias. Pronto, eu tenho vergonha de dizer isto, mas a verdade é que eu não li os Maias porque, como é que eu ia dizer isto? Com tantos livros que me apetecia ler na altura, e eu lia imenso, chegava a ler 3 livros em simultâneo, porque às vezes não apetecia um tema ou não apetecia outro, então lia 3 livros em simultâneo. Perder tempo a ler um livro que não me estava a apetecer, não li. Li só bocados. Não, por favor, não façam isto, ok? Não façam. Mas, contrariamente aos Maias, adorei o Memorial do Convento, ok? Achei um livro espetacular e interessante mesmo, que a gente fica com vontade de saber o que é que vai acontecer a seguir. Agora, não era bem este tipo de livros que eu estava a pensar, porque estes livros são os livros que vocês têm de ler, obrigatórios para ler. Eu não sequer sou da disciplina, portanto não estou aqui para vos dar conselhos sobre leitura, a melhor maneira de analisar um livro, coisas de português, não. Ainda não li. Temos aqui também outras pessoas, também adorei o Memorial. O Memorial, por acaso, e fez-me ler outros livros de Saramago. Eu nunca tinha lido livros de Saramago até ler o Memorial, e li logo pouco tempo depois, quando entrei para a faculdade, li o Ensaio sobre a Cegueira, e é um livro um bocado pesado, mas foi um livro que eu adorei. Comecei a ler, mas ainda não acabei, O Ano da Morte de... como é que agora não me lembro do nome do livro? O Ano da Morte de Ricardo Reis, acho que é assim, mas também ainda não acabei, e porque eu às vezes faço um bocado isto, não aconselho também. Estou a gostar muito de um livro, depois começa a ficar um bocado enfadonho e eu não gosto de perder tempo com coisas que não estou a gostar, com tanta coisa boa no mundo que há para fazer, não é? Ricardo Reis, exato, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Obrigada. Pronto, e então era para dizer isto. E portanto, esta conversa toda era para perguntar o quê? Se gostavam de ler e se gostavam de, principalmente as pessoas, não desconsiderando as pessoas que estão aqui, que são da área das economias, se gostavam de livros mais sobre ciência. E então eu pensei em trazer mensalmente um livro sobre a minha área das ciências e quem quisesse participar, se acharem que um mês é pouco, pode ser de 2 em 2 meses, e trazia esse livro e nós podíamos discutir um bocado sobre o livro. Por exemplo, se vocês não quisessem ler, mas quisessem só saber se o livro tinha potencial interesse para vocês lerem, eu fazia tipo um pequeno resumo do livro, ok? Não fazia spoilers, tentava ao máximo não fazer spoilers, e depois vocês viam se queriam ler ou não. Porque é que a minha ideia foi trazer livros sobre a minha área? Primeiro, porque com a vossa idade eu li imensos, perdi a conta aos livros que eu li de divulgação científica. Tudo o que era divulgação científica eu lia. Depois, porque quem quer seguir estudos, eu já falei aqui várias vezes, era uma boa ideia, obrigada. Se quem quer seguir aqui estudos, essencialmente na área das ciências, eu sei que estou sempre a repetir a mesma coisa, aprende-se muita coisa, ok? Leva-se uma bagagem. Eu já contei na primeira live, não sei quem é que esteve presente, quem está aqui, quem é que esteve presente na primeira live. Eu contei um bocado da minha história e contei que na altura a internet não era assim como hoje, até contei aquele pormenor e voltei a recordar esse pormenor com a minha irmã na live passada, que nós tínhamos internet por carregamentos. Vocês agora praticamente já nem sabem o que é ter um telemóvel por carregamentos, quanto mais internet. Então, nós carregámos a internet com 10 euros e depois tínhamos de... o que é que tínhamos de fazer? Cada vez que usámos a internet estava a deduzir saldo, ok? Então, não tínhamos propriamente muito jeito de andar pela internet a divagar como andamos agora.
E então, o que é que eu fazia? Eu lia os livros, sublinhava os conceitos que eu achava importantes e depois lá ia no instante à internet imprimir folhas da Wikipédia, que eu não me lembro exatamente se era já a Wikipédia ou se era uma coisa parecida, e eu imprimia essas folhas para depois poder ler, porque eu não me podia dar ao luxo de estar a gastar a internet para estar a ler as coisas na internet. Portanto, eu sou mais ou menos 10 anos mais velha que vocês, 10 a 12, e vejam bem como é que há 10 anos atrás era a internet, okay? Parece que estamos noutro planeta. E então eu lia imensos livros e quando queria saber sobre um tema, fazia isto, imprimia as folhas da Wikipédia, sublinhava, lia as folhas e, habitualmente, o que eu fazia, como não podia andar a divagar pela internet, é depois comprava outro livro sobre o tema, okay? Que mais me interessasse. E então, eu até estou aqui, mesmo ao pé da minha prateleira de divulgação científica, e há... agora lembrei-me de pegar neste livro. Eu tenho muitos já com estas ideias. Mas para quem gosta desta área, eu acho este livro muito engraçado. É As 5 Equações que Mudaram o Mundo. Ok? As 5 Equações que Mudaram o Mundo. É um livro com 200 e poucas páginas, lê-se rápido. É escrito por Michael Gillen, que é, estou agora a ler aqui atrás, um físico, é licenciado em Física e Matemática e Astronomia, por Cornell, ensina Matemática e Física na Universidade de Harvard e colabora como perito científico no noticiário de cadeia de televisão CBS. E é autor de outros livros também, ok? Eu não sei se vocês conhecem esta editora. Adoro filmes e séries de ficção científica, mas nunca leio livros relacionados com ciência. Seria uma boa maneira de começar a ler. Obrigada, obrigada. Bom, mas se gostam de ficção científica, tenho outra prateleira cheia, ok? Porque eu adoro ficção científica e posso já dizer que um dos meus livros preferidos de ficção científica é um que se chama O Fim da Eternidade. É um livro já muito difícil de arranjar. Às vezes só se arranja em alfarrabistas e coisas assim, mas é um livro estupendo. Portanto, eu depois também posso dar uma listinha com o meu top 3 de ficção científica, se quiserem. Obviamente que filmes e essas séries e tudo, eu também vejo tudo. Mas lá está. Da mesma maneira que eu estou a falar, parece uma velha, que no meu tempo a internet não era assim tão fácil, também não era assim tão fácil ver filmes e séries, não é? Nem sequer havia Netflix, nem nada do género, e tínhamos que ver o que dava na televisão. As boxes nem sequer andavam para trás, ok? Portanto, eu lembro-me, não sei se alguns... Sim, pode ser, ok, vou fazer isso. Não sei se alguns de vocês são desse tempo ou não. Sei que é uma série que continuou durante muito tempo, portanto, provavelmente conhecem, que é o Prison Break. E eu lembro-me, para ver o Prison Break, tinha que me sentar exatamente às 2 da tarde, ao domingo, no canal 1, acho que era o canal 1, porque senão já não via o início do episódio. E então eu lembro de dar sempre atrás da minha mãe: mãe, despeja lá o almoço e não sei o quê, vamos lá despachar, porque senão àquela hora não via e não dava para andar para trás. E depois não podia ir simplesmente à internet e ver aquela parte do episódio. Estas coisas, agora estou a dizer isto assim, lá está, parece uma velha, mas estas coisas tinham algum valor, porque a gente agora, como também tem acesso a tudo, acaba por... eu vejo por mim, tenho acesso a tudo, tenho 20 mil separadores abertos de coisas que eu quero ler futuramente, mas como posso ter sempre aquilo ali aberto? Adoro essa série, bem, é espetacular, imagina, já vi a série na Netflix, exatamente. Agora imagina quando saiu há 10, se calhar mais 12 ou mais anos, o impacto que aquilo teve, aquilo era brutal. E dava na 1, né, que era o canal aberto nacional, e era assim, e tínhamos que esperar uma semana para ver o próximo episódio. E depois, quando era férias de Natal ou férias de verão, que estávamos em casa e que realmente podíamos ver, entravam de férias também. E já agora vou só aproveitar para dizer mais uma coisa engraçada. Eu sei que isto hoje não tem muito a ver com a matéria. Havia um canal que vocês se calhar já não conhecem, porque lá está, porque agora a Netflix saiu em 2005. Bem, vê lá. 2005, 15 anos, 16 anos já. Que era a Fox Life. E a Fox Life dava séries tipo a Anatomia de Grey e coisas assim. Mas a Fox Life, só tínhamos direito à Fox Life 3 meses por ano. Então o que é que acontecia? Nós começámos a ver uma série, todas as semanas continuávamos a seguir a série e depois, 3 meses depois, acabava-se a Fox Life. E aquele canal, que agora não me lembro se era o 19 ou o 18, era substituído por outro canal. Não sei, a vida animal ou a cozinha não sei de quê, não sei, era substituído por outro canal.
E passado 9 meses, lá vinham mais 3 meses de Fox Life. Então, quando nós voltávamos a querer ver aquela série, acabou, já não tínhamos acesso. Só as pessoas que pagavam o Fox Life é que tinham o ano inteiro. Portanto, vejam bem, isto hoje é inimaginável. Mas eu estava aqui a falar das 5 equações que mudaram o mundo. A primeira equação, já muitos de vocês conhecem, que é a equação da gravitação universal. É a equação, para quem está aqui que não é das ciências, é a equação que rege o movimento, por exemplo, dos planetas. Okay? É a equação da lei é a lei da gravidade. Está bem? É a maneira como a gravidade interage entre si. Eu vou fazer um resumo muito rápido. Depois temos esta lei que é P mais ρ vezes 1 meio V ao quadrado igual a constante. Isto tem a ver com a mecânica de fluidos. Okay? Como eu sei que vocês aqui não deram isto, não vou entrar muito em pormenor, mas tem a ver com a mecânica de fluidos. A maneira como a água escorre, etc. Depois temos esta equação que não vos parece familiar nesta forma, porque esta é a forma mais evoluída, okay? A forma mais como foi originalmente escrita, que é o rotacional do campo elétrico, de E, é igual à derivada parcial do campo magnético em ordem ao tempo. Isto dito assim parece um bocado esquisito, mas o que é que isto significa? Isto significa aquilo que muitos de vocês já deram a matéria, que se eu tiver uma espira e tenha um campo magnético, portanto, a atravessá-la, okay? Um campo magnético a atravessá-la, e que esse campo seja variável ao longo do tempo, cria uma corrente elétrica na espira. É simplesmente isto, okay? Mas isto é uma matemática mais avançada que quem for para a faculdade vai aprender. E depois, esta equação, que é uma equação termodinâmica, que é ΔS do universo é maior que zero. O que é que isto significa? Significa que a entropia do universo está sempre a aumentar. Alguns de vocês já terão ouvido, quem gosta daquelas séries, por exemplo, do Cosmos, ou daquelas do Morgan Freeman, ok? Que é, os sistemas caminham sempre para o caos. Okay? Os sistemas, por natureza, não se organizam. Caminham sempre para o caos. E depois, a famosíssima, é igual a mc quadrado, a equação de Einstein, que é... não é, mas pronto, eu vou dizer assim, porque para quem ainda não está tão dentro do assunto. É uma das equações da teoria geral da relatividade. Aproveito para dizer que tinha um professor de... o que é que ele era? Agora foi-se, mas já digo o que é que ele era. Que nos proibia de dizer teoria da relatividade geral. Boa. Eu sei que isto é uma parte mais técnica, mas já vou passar aqui a outros exemplos. A teoria da relatividade geral, porque é que ele nos deixava dizer isto? Porque não é a relatividade que é geral, é a teoria. Portanto, teoria geral, o adjetivo é na teoria geral da relatividade. E Einstein, não sei se vocês sabem alguma coisa sobre Einstein. Einstein desenvolveu esta teoria em 1910, talvez. Agora estou confusa. Mas há umas coisas muito engraçadas sobre Einstein. Uma delas é que foi por causa... Não foi por causa. Einstein desenvolveu a teoria geral da relatividade, que veio... foi a primeira teoria da gravitação. Gravitação é a gravidade, ok? Que veio realmente provar tudo o que era medido experimentalmente. As pessoas iam para a ilha de Santo Tomé e Príncipe medir os eclipses solares. E faziam lá uma data de medições, ok? E dava... e mediam, por exemplo, a distância... Tentavam medir a distância do Sol à Terra... Tentavam medir várias coisas. E obtinham um valor experimental, um valor de medida, ok? Como a gente faz no laboratório. Mas nenhuma das teorias que estava em vigor na altura, fazendo contas, nós chegávamos ao mesmo valor. E isso era uma coisa que deixava as pessoas completamente loucas. Então o que é que as pessoas fizeram? As pessoas fizeram não. Einstein desenvolveu a teoria geral da relatividade, que, graças a Deus, porque Einstein era super religioso, ok? Foi a primeira teoria que, fazendo as contas, e nós até fazemos isso na faculdade, dava os resultados experimentais obtidos
nessas medições práticas, por exemplo, a que era feita nos eclipses na ilha de Santo Tomé e Príncipe. Outra coisa engraçada é que, perto desta altura, se calhar alguns de vocês que se interessam por estas matérias já pesquisaram um bocadinho sobre, ou já ouviram sobre a teoria quântica. Einstein não acreditava na teoria quântica. Porque a teoria quântica é uma teoria que se baseia muito em probabilidades. Probabilidades vocês já deram, este conceito vocês percebem, ok? É probabilístico. Não há certeza de nada. É tudo uma probabilidade. Nós só dizemos que estamos perto da certeza quando a probabilidade é muito alta, mas nunca temos a certeza. Isto são conceitos engraçados, pois se vocês quiserem eu posso falar noutra live. E então Einstein não acreditava nisso porque dizia, ele era muito religioso e dizia que não era possível que Deus... Sim? Opa, adoro estas pessoas que nem são da área e que se interessam pelas coisas. E então Einstein dizia que não era possível que Deus estivesse a jogar aos dados lá em cima, não é? Com as nossas vidas. Porque, lá está. E foi sempre um grande conflito que ele teve. Ele não separava a religião da ciência. Para ele não eram coisas separadas. E ele chegou a ter até conversas com filósofos muito importantes em que discutiam, esta questão, pronto, da ciência e da religião serem opostas ou não. Agora, eu disse que vos ia mostrar também um livro sobre matemática, porque alguns de vocês aqui não são da área da física, nem da química, mas são da área da matemática. E eu não estou aqui a encontrar o livro que quero. Dê-me só um bocadinho. Este, muito engraçado. Pode ser este. Ok, pronto. Tenho este aqui, que é O Circo da Matemática. Okay? Já é um livro que já não é muito recente. Estes livros não são todos recentes, são todos da altura que eu tinha a vossa idade e que lia estas coisas. E este livro, O Circo da Matemática, tem 250 páginas. Tem uma coisa muito engraçada, que é... Para já, aqui no fim, tem a lista cronológica dos 40 mais e tem uma mini biografia sobre vários cientistas. O que é engraçado, quase só por isso, mas tem coisas muito giras. Então, fala de problemas matemáticos. Vou ver se tem aqui um índice. Eles tentam fazer uma abordagem simplificada de coisas que são difíceis na matemática. Por exemplo, análise combinatória. Okay? Análise combinatória, que eu já vos disse que é uma das áreas que eu tenho mais dificuldade na matemática devido à sua aleatoriedade. Eu sou um bocado como Einstein, não gosto de coisas muito aleatórias. E para mim a análise combinatória tem esse problema. Okay? Eu até fico muito contente porque há aqui pessoas, só pelo título já parece ser um livro engraçado. É bastante engraçado e lê-se muito bem, tem muitos desenhos e lê-se muito bem. E então, a análise combinatória, eu fico muito contente porque há aqui alguns de vocês que são muito bons a combinatória, melhores que eu. E isto também tem muito a ver com um pensamento... O meu pensamento é muito racional, é muito fechado. Eu sou zero criativa e às vezes para estas coisas é preciso um bocado de criatividade. E então ele pega aqui, por exemplo, limites. Eu sei que há aqui pessoas que têm dificuldades com os limites. Página 117. Ok? Página 117. E o que é que ele faz? Ele vai explicar com exemplos, ok, de maneira mais engraçada, o que é os limites. E o que é que isso é? Hello, how are you, Samir? Nice to see you. Sorry. Então, portanto, tem várias coisas assim, ok? Tem muitos desenhos deste género, ok? Coisas que eu se calhar até já vos expliquei e que vocês vão se esquecendo ao longo do tempo e que podem rever aqui. Tem um capítulo sobre funções. Funções em que sentido? Isto são capítulos tudo bem pequeninos, ok? 2, 3 páginas. É bom para explicar o conceito, o que é. E até é bom para enraizar ideias que vocês já têm e que não estão assim tão bem enraizadas.
princípio da multiplicação, a sequência de Fibonacci. Portanto, este é um livro também super giro. Conjuntos infinitos, portanto, tem coisas muito, muito giras. Se calhar, eu agora estava aqui a passar as páginas e estava a ver que se calhar tem aqui coisas rabiscadas por mim. Pois, exato. Uma conta que eu estava aqui a tentar fazer. E agora estava aqui a ver análise computacional. Agora já não encontro. Pronto, que ia-vos dizer aqui uma coisa engraçada, mas que interessante, passei por ela e já não sei onde é que ela... Bom, portanto, na área da matemática, um livro também muito giro. Tem coisas que vocês não deram, mas também tem coisas que vocês deram e que, se não deram, podem vir até a aprender mais tarde. Joana, se ainda estiveres aí, sabes-me dizer se no curso de gestão, se tem cálculo, estão integrais e essas coisas, equações diferenciais. Se me souberes dizer isso, diz-me aí, se faz favor. Tenho aqui uma menina que também gostava de ir para a gestão. Um dia, até se acharem interessante, posso trazer alguém para falar aqui um bocadinho comigo sobre esse curso ou outros cursos nessa área, se acharem giro. Eu hoje já vos mostrei aqui 2 livros, tenho aqui muitos mais para mostrar, mas vou deixar para outro dia. Vou só acabar com a história de Einstein, que outra coisa que eu gosto muito, que agora não sei se outra vez tenho aqui, já estou um bocado perdida, é de biografias. Temos cálculo financeiro, guess what? A única cadeira que tive de repetir. Mas nessa cadeira de cálculo financeiro dão integrais, dão equações diferenciais, não sei. A Beatriz diz que sim. Está bem, eu vou arranjar alguém. Mas depois, olha, depois tens de convidar muitos amigos para virem aqui ver a live, está bem? Amigos da tua área. Sobre o programa já não me recordo muito bem, mas para ser sincera já estou velhota. Eu não sei porque, eu tenho ideia que davam integrais e que uma vez o Zé me deu boleia do técnico e depois fomos buscar ao banco. Não, ao banco não faz sentido. Bom, fomos buscar a algum lado, devia ser à tua faculdade, e tu ias-me tirar dúvidas sobre isso no carro. Mas tive matemática 1 e 2 e eram cadeiras difíceis. Pronto. Portanto, muitas das coisas que eu estou a falar aqui, vocês mesmo, as pessoas da área da economia, vão precisar mais cedo ou mais tarde, está bem? A maioria, porcentagem de alunos chumbava. Pois, isso era o mesmo lá no técnico. E era aquelas cadeiras que eram para toda a gente, mesmo as pessoas de arquitetura tinham, muito útil. Quer dizer, há a sua utilidade, ok? Não quer que pareça isto... eu estava a dizer, antes de ter perguntado isto à Joana, que o quê? Que outra coisa que eu gostava muito e que eu gosto muito de ler e que acho que se aprende também bastante é biografias. E gosto imenso de ler aqueles livros simples, não precisa de ser um calhamaço de uma biografia, por isso é que eu até estava a ver. Tenho aqui um exemplo do que eu estou a dizer. Este é do Tesla, ok? As minhas invenções. E neste caso é mesmo autobiografia. Foi mesmo ele que escreveu. Digo já que eu sou péssima a escrever, mas acho que o Tesla não era muito melhor. O texto é super confuso, ele anda um bocado para trás e para a frente, mas pronto, é uma autobiografia, ele fala do que ele quiser. E então aprendo imenso com estes livros, em que eu escolho uma pessoa de uma área que me interessa. Por exemplo, na altura em que eu andava no secundário, como vocês, e andava com a paranoia de aprender a teoria quântica. Claro que aprendi os princípios, mas não tinha capacidade para aprender as contas, ok? Tinha que estar mesmo muito boa nessa área do secundário e já ser um bocado mais acima para conseguir compreender as contas. As contas são mesmo muito complicadas. Então o que eu fazia era, pegava nas biografias, tipo, do Schrödinger, quem mais? Do Pauli, coisas que houvesse escritas sobre eles, ok? Até se calhar posso-vos dizer aqui mais algumas pessoas, e então pegava nessas biografias e lia. E o que acontecia? Eles explicavam muitas vezes, direcionavam muito a biografia
para como é que eles tinham desenvolvido as teorias, o que é que os levou a pensar naquilo, o Heisenberg, o que é que... Isso tudo. E acabavam por explicar muita coisa nas próprias biografias. E é muito interessante porque nós vemos como é que uma pessoa aparentemente normal tem ideias destas. E eu acho que se aprende também muito com isso. Outra coisa que eu gosto de ler, agora estou a falar de várias coisas, não é? Gosto muito de policiais também. Ficção científica é das coisas que eu mais leio, mas gosto muito também de policiais. E as biografias, e tenho visto muitos livros, os chamados livros de autoajuda, que as pessoas até há uns anos discriminavam um bocado, e tem havido livros muito interessantes, ok? Portanto, não discriminem a partir de um livro só porque está categorizado na UC como autoajuda. Porque há livros mesmo muito interessantes onde se aprende mesmo muito. E portanto eu gosto um bocado desses livros também onde a pessoa conta a sua experiência e nós podemos aprender com a maneira como as pessoas fazem as coisas. Eu não sei se vocês conhecem o Tesla, mas se não conhecem, posso-vos dizer que há uma história. Ainda, sinceramente nunca pesquisei muito bem, não tenho a certeza se é verdade ou não. Mas estavam um grupo grande de cientistas, algures na Suíça, penso eu, e perguntaram ao Einstein como é que se sente em ser o homem mais inteligente da sala. E ele respondeu, não sei, pergunta ao Tesla. Portanto, se isto realmente é verdade, pelas datas é possível que sim, eles conheciam-se, mas o Tesla é considerado mesmo um dos maiores de sempre. Okay? Ele tinha ideias, para já ele era super futurista. Ele já eu não sei precisar-vos agora o ano, mas ele nasceu, ok, nem sequer diz aqui, ou após mostrar uma edição sem fios, agora não diz aqui quando é que ele nasceu, mas pronto, ele em 1894 já andava a fazer coisas giríssimas. Portanto, ele, algures nesta altura, ele já queria um motor perpétuo, okay, sem gastar energia, já tinha ideias super malucas de como produzir eletricidade eternamente e desenvolveu montes de coisas que nós temos hoje e que foram o princípio de toda a tecnologia que nós temos. Ok? Posso ler aqui só um excerto. A sua fama rivalizava com a de qualquer outro inventor ou cientista, mas devido à sua personalidade e a outras alegações extravagantes sobre o desenvolvimento científico e tecnológico, foi ostracizado e acabou por ser considerado excêntrico. Okay? Portanto, era um genial polimata, inventor, engenheiro mecânico e eletrotécnico e um dos nomes mais importantes da criação da eletricidade comercial. As patentes Tesla e o seu trabalho teórico transformaram a base dos modernos sistemas de energia elétrica com os quais ajudou a guiar aquela que se chamou a Segunda Revolução Industrial. Ok? Portanto, espetacular. Ok? E pode-se aprender muito. Eu hoje já percebi que estou numa vaga porque há tanta coisa boa que eu não consigo parar de recomendar. Mas o outro livro que eu vos vou e o último que vos vou recomendar é este livro, que é minúsculo, tem 100 páginas e, como veem, é um livro pequenino de tamanho e lê-se muito bem e chama-se Os Sonhos de Einstein. Okay? Vou ler aqui um bocadinho do resumo. Isto é sobre o autor. Pronto, atenção, isto é ficção, mas vão perceber porque é que isto se chama Os Sonhos de Einstein. E é um livro muito engraçado, muito mesmo. Muito fácil de ler, muito pequenino. Agora, perguntas que vocês tenham. Qual destes livros é que acham que, destes 4 que eu mostrei, e eu já exagerei, é que acham que podia ser um livro que vocês quisessem ler? Ou que gostassem que eu discutisse mais aqui, por exemplo.
Digam-me aí. Mostrei Os Sonhos de Einstein, mostrei a autobiografia do Tesla, mostrei o Circo da Matemática, que tem muitos conceitos que vocês estão a dar hoje, e mostrei as 5 equações que mudaram o mundo. Está bem? Eu tenho outros livros de matemática e vou falar no futuro, mas digam-me aí qual deles é que, se vocês tivessem que escolher um, que é que escolhiam. E já agora, qual é o tipo de literatura que vocês mais gostam? É romance? É ficção científica? É... Deixem-me ver. É... Mistério? É... policial? É romance? Okay? É autoajuda? O que é? E vou aproveitar, talvez o último, ou então o Círculo da Matemática. Ok, este é um romance, okay? Muito pequenino, mas é uma história. E o Círculo da Matemática é mais um bocadinho mais científico. Eu agora estava a aproveitar que a Beatriz me falou da ficção científica para vos aconselhar um livro de ficção científica. Eu não sei se já leram, sem dúvida, ficção científica, crime, policial e por aí. Também as minhas. Eu vou-vos aqui buscar um livro que eu gostei muito, que não é só este volume, tem mais volumes, que é, em português, o nome não é brilhante, em português é O Guia de Quem Anda à Boleia pela Galáxia, e em inglês é The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ok? É um livro muito, muito, muito engraçado. E muita gente que é considerada nerd leu este livro e, inclusivamente, chegou-me a acontecer na faculdade os professores fazerem uma piada com uma parte deste livro, porque as pessoas nerds todas leram este livro, teoricamente. E então é um livro muito giro. E tem outros volumes também, não é só este é o primeiro. Depois, há um livro que eu gosto muito. Agora vou parar aqui, porque senão não paro. Para dizer que alguns de vocês, eu sei que já compraram livros de exames, de apoio aos exames. E que agora até têm uma modalidade nova, que é aceder online ao site da editora e podem também lá resolver e dar-vos logo as respostas, não é assim? Ok. E portanto, gostava de saber quem de vocês é que comprou esses livros, quem é que tenciona comprar, se querem que eu faça... Sim, exatamente. Ok, obrigada. Se querem que eu faça um apanhado de quais os melhores desses livros para vocês, se acham que vale a pena. Eu também disse para alguns de vocês que não sintam tanta necessidade disso, que eu acho bom, atenção, e eu também tinha no meu tempo, já há muitos exames disponibilizados online, está bem? Incluindo com os critérios de avaliação. Agora, vou aproveitar, não se esqueçam, então, perguntas, ok? Só tenho aqui uma pessoa a interagir. E perguntas, tipo livro preferido, se gostavam que eu fizesse esta coisa dos livros ou não, e se estão a pensar comprar ou compraram livros para estudo do exame. Eu tenho um, é o da Leia, e eu pareceu-me bastante bom esse, eu fiquei bastante impressionada, ok? Gostei bastante desse. E pareceu-me que todo o resumo pareceu-me bom, eu gostei bastante desse. O da Leia está muito bem, pareceu-me muito bem. Eu vi para o caso da matemática, o caso da físico-química ainda não vi. E então, eu estava a dizer que gostava de vos dar uma novidade, que é, está para muito breve sair o meu e-book sobre como abordar, melhor maneira de abordar um teste ou um exame. Okay? Eu já falei com alguns de vocês sobre isto e este é o meu método. Okay? Este é um método que eu desenvolvi
ao fim de ser aluna há muitos anos, de ter estado na faculdade e, portanto, ao fim de já saber mais e de ter outra maneira de fazer as coisas, pus-me a pensar no que estava para trás e como é que ainda poderia ter melhorado mais. E este é o método que eu ensino aos meus alunos, ok? Se calhar vocês que estão aqui, que são meus alunos, não se estão... um método, não me estou a lembrar do método. Porquê? Porque eu digo isto, mas nunca lhe chamei um método, está bem? Agora, o que eu fiz foi, eu escrevi num e-book os passos que eu considero melhores para abordar um teste e um exame e resolvê-lo de maneira a conseguir melhores notas, de maneira a conseguir que eu me distraia menos durante o teste e que perca tempo desnecessário. Este é o meu objetivo. Okay? O meu objetivo é que vocês tenham melhores resultados e que aprendam. Okay? Não é tenham melhores resultados, mas não saibam o que é que estão a fazer. Não, isso não é o meu objetivo. E quem é aqui meu aluno já sabe isso. E portanto, eu estou mesmo quase a lançar esse e-book e depois vou deixar aqui o link na bio para quem quiser aceder ao e-book. É gratuito, ok? É gratuito. E gostava também de dizer que este método tem vindo a ser melhorado ao longo dos anos. Porquê? Porque eu, a partir de uma dada altura, comecei a dar explicações e comecei a trabalhar com alunos. Esses alunos tinham testes e exames que quem é meu aluno sempre, peço sempre aos meus alunos para me enviarem, ou quando era presencial eu via uma cópia, uma fotografia dos testes feitos por eles. Porquê? Porque é onde eu vou aprender mais onde é que estão os erros deles. E é assim que eu vou conseguir personalizar mais as aulas que lhes dou, chamando-os a atenção para aqueles erros. Ok? Boa, obrigada. Portanto, eu tento fazer isto, tento fazer esta aprendizagem com os vossos erros e tenho vindo, e provavelmente isto vai ser, digamos, a primeira versão do método que vai estar aí para fora, mas a minha ideia é melhorar sempre o método, ok? Se eu, à medida que continuo a trabalhar com vocês, que vejo os vossos erros, vejo os vossos problemas, a minha ideia é sempre melhorar o método. Portanto, isto é uma primeira abordagem, este e-book que eu vou lançar, mas a minha ideia, como já disse, é melhorar e, à medida que vou tendo mais ideias e que vou melhorando o processo, desculpem, juntar mais informação e ir criando outras versões. Por outro lado, pode não ser 100% claro para todos de igual maneira o que está explicado no e-book, e por isso que é que eu vos peço? Mandem-me mensagem, falem comigo, perguntem-me o que é que não perceberam e eu explico melhor, ok? Eu penso que muitos dos meus alunos vão lá reconhecer coisas que eu lhes ensino, se calhar não vão reconhecer aquilo como um método, porque só agora é que eu desenvolvi no sentido em que juntei toda a informação que eu já ensinava e que eu já aplicava em mim quando era aluna, mas agora sim em desenvolver um método, ok? Agora é um método. E portanto, o que eu aconselho no e-book e que espero que... e quero deixar já aconselhar, que é para vocês a primeira vez que forem pegar nele, lembrarem-se logo disto, é que vocês apliquem, se vocês sentirem que esse método é para vocês, que eu posso-vos dizer que não há uma grande razão para não se aplicar a vocês, ok? Eu não sinto que haja uma razão, mas se vocês acham que sim, digam, olha Ana, eu acho que este método não se aplica a mim porque, ok? E eu digo-vos o que é que eu acho, porque é que eu acho que se aplica. E portanto, digam-me isso, até para eu poder perceber se há alguma falha no método ou não, se há alguma coisa que não esteja bem. E o que eu vos sugiro é usem o método em todos os exercícios que resolverem em casa. Trabalhos de casa, exercícios de estudo, treinos para testes, treinos para exame, tudo. Porquê? Porque à medida que vocês vão percebendo passo a passo como é que se utiliza o método em casa, com o tempo, passa a ser automático para vocês. Ok? É engraçado que a minha irmã na live passada falou da questão da condução. Não sei se há alguns de vocês aqui que já estão a tirar a carta de condução. Mas no início a condução não é nada automática.
não é? Vocês hoje veem os vossos pais a conduzir e aquilo é normalíssimo para eles. No início não é nada automático, ter que gerir 2 pés e 2 mãos, todos a fazer coisas diferentes. É um bocado o que se passa aqui. Parece que é muita informação e muitos passos que eu quero que vocês deem. No final vai ficar super fluido e vai ficar já automático em vocês. Cada vez que vem uma pergunta vão logo fazer aquilo que eu sugiro. E depois, o que é que eu vou precisar? Eu estou, mas agora por causa do Covid está em pausa. Ah, pois é. Que chatice. Muito chato, muito chato. Mas pronto, há de ser para breve, esperemos nós. Então, a última coisa que eu vos peço é que quando eu disponibilizar o e-book, vou-vos outra vez avisar, para não se esquecerem, isto é já um pré-aviso, e vou pôr o link na bio e vou-vos pedir 2 coisas, ok? Uma, por favor não se esqueçam, é para partilharem com os vossos colegas o link, está bem? Partilharem com os vossos colegas na escola, porque eu acho que isto pode realmente ajudar muita gente. Não precisam de ser colegas que têm explicação, não precisam de ser colegas que têm aulas de matemática e fisicoquímica com um professor. Partilhem com os colegas. A minha abordagem está pensada para a minha área, está pensada para matemática e fisicoquímica e física. Okay? Está pensada para testes técnicos destas áreas. Mas, de certeza que há ali informação que podem tirar para outras coisas. Claro que se fosse um teste de línguas, há outras coisas que é preciso ter em conta. Então eu pedi-vos que partilhassem o link com os vossos colegas, ok? Que dessem a conhecer o meu trabalho e que pudesse ajudar o máximo de pessoas possível. E a segunda coisa que eu vos peço é que partilhem comigo o vosso feedback, ok? Gostamos, não fez sentido nenhum, nem sei porque é que tiveste esta ideia, adorei, mas falta isto, não estou a conseguir aplicar isto no meu caso, qual é o meu problema? Portanto, tudo o que vocês se lembrarem, seja bom ou mau, eu adorava que me dissessem, está bem? Porque eu, como vos disse, eu não estou a desenvolver este método para mim, eu não preciso fazer testes ou exames, já passei essa fase, ok? Já passei o secundário, já passei a faculdade, já passei o mestrado, já fiz os testes. Para já não tenho que fazer testes na minha vida. Portanto, eu estou a fazer isto para vocês, para vos ajudar, para vocês terem melhores resultados. Combinado. Obrigada. Então é isto que eu vos queria pedir. Hoje também, portanto, queria-vos contar esta novidade, queria-vos falar do meu plano para o Book Club, que não é exatamente um Book Club, e queria-vos dizer que vou começar a lançar perguntas técnicas nos Stories, ok? Eu nos Stories costumo fazer muita interação com vocês, coisas mais banais, pedir a vossa ajuda para os Stories, para os lives, saber se gostaram, não sei o quê. Mas eu vou começar, como estamos a entrar numa fase crítica, estamos a começar a entrar na preparação dos exames, eu vou começar a lançar perguntas técnicas, está bem? Ainda não sei qual vai ser a frequência dessas perguntas, mas vou começar a lançar perguntas técnicas do género. Escolha múltipla, está bem? Não vos vou pôr a fazer contas e coisas, não, coisas mais simples. Sei lá, por exemplo, quer dizer, vocês podem fazer contas, eu estou a dizer, não vos ponho a fazer contas no Insta. Pode ser uma conta rápida, vocês fazem num papel e depois respondem à escolha múltipla que eu puser. A minha ideia é lançar uma de matemática e uma de fisicoquímica, porque, lá está, não sei a frequência, não sei se vai ser uma de cada por semana, se vai ser mais, não sei ainda. Claro que se ainda não tiverem dado, porque estão, por exemplo, no 10º e a matéria é 11º, não podem respondem para a próxima. Agora, todas as pessoas que for matéria acima, por exemplo, que estejam no 12º e eu estou a perguntar a matéria do 10º ou 11º, têm que responder. Está bem? Isto, obviamente, não é uma avaliação, vocês não vão chumbar por causa disto, mas vai ser uma maneira de também me ajudar a perceber se, quando vocês são estimulados aleatoriamente, se as matérias estão mais ou menos assim ou não. Porquê? Porque quando nós estamos na explicação juntos a trabalhar, vocês sabem que estão ali a fazer aquilo e que eu vos vou perguntar coisas. Okay? Assim não, estão um dia, estão a responder que gostaram muito da live, estão a dizer que a live foi espetacular e depois de repente está uma pergunta técnica. Okay? Eu quero perceber quem é que responde, como, quando, qual é a rapidez, qual é a dificuldade. Obviamente que eu depois,
Se for escolha múltipla, aparece logo qual é a opção certa, mas eu depois, a minha ideia é dar a resolução, está bem? Agora, se eu vi que toda a gente acerta e toda a gente diz isto era bué básico, não vale a pena, não vale a pena. Se ninguém conseguir responder e diz isto é mesmo urgente porque não estão a perceber, pronto, eu vou lá e faço a resolução. Está bem? Ou envio para vocês, ou disponibilizo no story, ok? Isso depois logo vemos, como é a melhor maneira. Mas porquê? Porque é mesmo começar agora a puxar pela vossa parte técnica, tá? E a melhor maneira é mesmo ser aleatório, ser genuíno, saber que isso é uma coisa que é mais ou menos intuitiva para vocês. A minha ideia até era fazer perguntas mais rápidas, que não exigissem grandes contas, para perceber como é que vocês estão nessas perguntas desse género, ok? Perguntas rápidas, coisas que vocês têm que saber mesmo, intuitivamente. E pronto, acho que não tenho assim mais nada para vos dizer. Vocês também não têm feito perguntas, portanto não tenho assim nada para responder. E gostava de saber se depois, se for caso disso, isso eu gostava de fazer, depois de sair o meu e-book, ok? Eu estava a pensar fazer uma live, porque o e-book é uma coisa escrita, por mim, obviamente, em que vocês vão interpretar aquilo que eu lá escrevi. Mas acho que podia ser muito útil fazer uma live a explicar o meu método pelas minhas palavras, okay? Em que vocês já me ouviram explicar, como eu faço nas aulas. Como é que eu faço nas aulas? Eu nas aulas explico-vos as coisas e faço apontamentos. E no fim envio os apontamentos para vocês se lembrarem do que é que eu fiz na aula e do que é que eu disse, não é? Então aqui é mais ou menos a mesma coisa. Eu faço uma live a explicar o método e vocês ficam com o e-book para poderem testar o método e para poderem se lembrar de todos os passos e tudo o que era preciso. Ok? Diz-me aí se achas que isto faz sentido, se não. Já me esqueci de mais uma coisa. Eu hoje estou demais. Então, é sobre o grupo que eu criei, Recover Study Team. Okay? Eu criei um grupo para os meus alunos interagirem uns com os outros, comigo, e para ser um grupo um bocadinho mais informal, ok? Em que podemos fazer perguntas, eu desejo boa sorte para os testes, e que vocês conhecem uns aos outros e podem também fazer perguntas. Por exemplo, há pessoas do 12º ano, mas de escolas diferentes, e são os dois meus alunos, e são os dois meus alunos a matemática, ok? Chega um dia e diz, olha, eu estou com imensa dificuldade em encontrar o exame tal, do ano tal, tu por acaso não tens acesso para eu estudar? Okay? E podem falar dessas coisas uns com os outros. Podem desabafar sobre as dificuldades que estão a ter na telescola, podem desabafar sobre as dificuldades. Boa ideia, fixe. Obrigada. E a ideia é um bocadinho essa, conheçam outras pessoas, eu sei que vocês já têm os amigos da escola, já têm isso tudo, mas isto são pessoas que têm realidades um bocadinho diferentes, porque vocês não são todos da mesma escola. Ok? Uns vão ter uns professores que explicam melhor, outros vão ter uns professores que explicam menos bem, uns vão ter uns professores que usam slides, outros vão ter uns professores que só falam. Isto também é bom, porque vamos supor que eu tenho um professor que só fala e estou a ter muita dificuldade com aquela matéria e as aulas que têm comigo não chegam. O que era mesmo bom era ter um suporte, um PDF, um PowerPoint, onde eu tivesse essa matéria. Então chegam ao grupo e dizem, há algum colega que seja de matemática 12º? Pronto, esperemos que haja e que o colega responda, olha, por acaso o teu professor não dá PDF, só não dá PowerPoint, é que o meu professor não dá nada e eu estou aqui um bocado atrapalhada, ok? E até dizendo qual é a parte da matéria, eu até posso pesquisar um bocadinho e dar-vos um resumo sobre aquela matéria. Portanto, a ideia do grupo é esta, é tentar imaginarem que é um grupo mais descontraído, ok? Não quer dizer que não ponham lá um exercício, pressão da resolução. Imagina que mandaram para mim que eu não respondo, porque estou a dar aulas provavelmente. Então põe lá o exercício e pode ser que algum colega consiga ajudar. É esta a minha ideia com o grupo. Não sei ainda muito bem se o pessoal vai aderir ou não, espero que sim, mas é esta a ideia. Ok? Portanto, todas as pessoas que sejam meus alunos vão ter acesso a esse grupo de interação e onde eu também vou poder fazer-vos perguntas, ok? Sobre coisas que eu preciso saber, por exemplo. Agora, não era isto que eu ia dizer, mas vou dizer. Imaginem que eu quero enviar as datas dos exames. Por que não enviar para um grupo onde estão todos, não é? Todos estão interessados naquilo.
Vamos supor que saem novas informações sobre os exames agora por causa do Covid-19. Põe lá a informação e todos sabem, todos podem comentar e todos ficamos a saber o que é que todos pensam. Escuso de mandar individualmente para cada um de vocês e não haver interação. Está bem? Pronto, é este o meu objetivo. Espero que achem uma ideia interessante. Espero que pensem um bocadinho sobre as coisas que eu disse hoje e, por favor, me digam se gostam ou não, se querem ou não. Deem-me ideias, mandem-me mensagens, comentem nos stories, ok? Porque só assim é que eu vou conseguir fazer conteúdo melhor para vocês e continuar a fazer isso. E gostava de fazer algumas lives com conteúdo que vocês pedissem, porque eu tenho muitas ideias. Mas eu não sei se são as ideias que vocês querem que eu fale, está bem? Por isso, fazemos assim. Combinado? Um grande beijinho, até para a semana. E se entretanto gostassem, já me disseram aqui, a Beatriz já me disse aqui, que gostava que eu trouxesse alguém da área da gestão, por exemplo, alguém que tirou o curso em gestão, para vir aqui falar um bocado das dificuldades, como é que foi o mercado de trabalho, que oportunidades é que teve. Portanto, eu vou arranjar. Obrigada, Beatriz, por teres dado essa sugestão. Foi uma ótima sugestão. E outras pessoas que queiram ir para a engenharia, queiram ir para a biologia, queiram ir para a medicina, digam-me todos, porque eu tento arranjar alguém, ok? Eu conheço muita gente e tenho muitos amigos que foram para áreas diferentes, portanto, certeza que a gente consegue arranjar alguém para isso, tá? Muitos beijinhos, boa semana, bom fim de semana e até à próxima live. E o quê? Bons estudos, não se esqueçam. Obrigada e até para a semana.